No topo de uma montanha envolta por névoa, existiu uma civilização tão avançada quanto temida. Eles construíram templos que tocavam o céu. Desenvolveram calendários mais precisos que os nossos e dominaram a astronomia como poucos povos na Terra. Mas a sua fama veio de algo muito mais sombrio. Eles eram o povo que cortava corações vivos. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e aterrorizantes do passado. Mas antes de continuar, se você gosta de curiosidades incríveis sobre o nosso mundo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve para não perder nada. Muito obrigado pelo apoio. Vamos voltar no tempo. Imagine o amanhecer sobre uma cidade de pedra. O sol surge lentamente por trás de pirâmides gigantescas, e uma multidão enorme já se reúne na base da escadaria principal. O ar está carregado com o cheiro de incenso, de flores e de um medo profundo e reverente. No alto do templo, sacerdotes vestidos com peles de jaguar aguardam em silêncio. Para eles, o universo era uma entidade instável, um mecanismo frágil que precisava ser constantemente alimentado para não parar. Eles acreditavam que o mundo só continuava existindo porque seus deuses eram sustentados. E o alimento mais poderoso, a energia mais vital que poderiam oferecer, era um coração humano ainda pulsando. É aqui que a história fica realmente intensa. Os escolhidos para o sacrifício não eram cidadãos comuns capturados à força. Na maioria das vezes, eram guerreiros inimigos capturados em batalhas gloriosas. Para essa civilização, morrer no topo daquele templo não era uma desonra, mas sim uma passagem direta para o mundo divino. Era uma forma de se tornar uma oferenda sagrada, garantindo um lugar ao lado dos deuses. Era uma lógica brutal, sem dúvida, mas uma lógica que sustentava toda a sua visão do cosmos, desde a agricultura até o movimento das estrelas. E então chegava o momento que congelaria o sangue de qualquer estrangeiro que ousasse observar. A vítima era deitada sobre uma pedra cerimonial curvada, uma forma especialmente projetada para arquear o corpo e expor o peito. O sacerdote principal erguia sua arma, uma lâmina feita de obsidiana, uma rocha vulcânica vítrea, tão afiada que poderia rivalizar com o melhor aço cirúrgico moderno. Com um único golpe, preciso e treinado, ele abria o tórax. Em seguida, com uma velocidade impressionante, enfiava a mão na cavidade e arrancava o coração, ainda batendo. Nesse instante, a multidão inteira silenciava. O único som era o vento e talvez os tambores distantes. O sacerdote erguia o órgão pulsante em direção ao sol nascente, como se estivesse entregando a própria energia da vida para alimentar a luz que aquecia o mundo. O corpo da vítima, agora sem vida, era então rolado escadaria abaixo, um ato simbólico que completava o ciclo. Mas o que realmente choca não é apenas a brutalidade do ato em si, era a escala. Em grandes festivais ou consagrações de novos templos, dezenas, às vezes centenas de prisioneiros eram sacrificados em sequência. O ritual se repetia por horas, até o sol atingir seu ponto mais alto no céu. As escadarias das pirâmides, tingidas de vermelho, viravam testemunhas silenciosas. Os tambores ecoavam pelo vale como se anunciassem não o fim do mundo, mas a sua continuação. Para nós, isso soa como violência gratuita, mas para eles era manutenção cósmica. Era o trabalho mais importante que existia. E, o mais surpreendente, em meio a tudo isso, essa civilização floresceu de uma maneira espetacular. Eles criaram cidades gigantescas, com sistemas complexos de aquedutos e canais. Dominaram técnicas agrícolas avançadas
para alimentar uma população enorme, e o seu conhecimento dos céus era de uma precisão impressionante. Eles sabiam prever eclipses solares e lunares com exatidão, mapearam o ciclo completo do planeta Vênus e entendiam padrões meteorológicos complexos. Cada aspecto da vida deles era regido por esse conhecimento astronômico, mas por trás de cada cálculo, de cada colheita, estava o medo. O medo de que, se falhassem, o sol poderia simplesmente não nascer no dia seguinte. O auge dessa cultura foi marcado por monumentos tão perfeitos que até hoje os arqueólogos se perguntam como foram construídos sem ferramentas modernas ou animais de carga. Pirâmides alinhadas com constelações específicas. Templos que funcionavam como observatórios, marcando solstícios e equinócios com uma exatidão milimétrica. Cada pedra, cada estrutura parecia ser parte de um grande relógio celestial. Um relógio que, segundo a crença deles, era movido a sangue e corações. Mas, como em todas as grandes histórias, algo começou a ruir. Períodos prolongados de seca devastaram as colheitas. A fome se espalhou. Guerras internas entre cidades e Estado se intensificaram, enfraquecendo o império de dentro para fora. E qual foi a resposta dos líderes para essas crises? Mais sacrifícios. Eles acreditavam que os deuses estavam insatisfeitos, que exigiam mais energia. Quanto mais problemas surgiam, mais corações eram oferecidos. Era um ciclo desesperado e insustentável. A lógica que os ergueu, agora os consumia. Em um período relativamente curto de tempo, a estrutura social entrou em colapso. Cidades inteiras, antes pulsantes de vida, foram abandonadas. As pirâmides ficaram vazias, os templos silenciaram. A civilização que acreditava controlar o sol simplesmente desapareceu, engolida pela selva e pelo tempo. Hoje, restam apenas as ruínas imponentes e alguns registros fragmentados em códices e esculturas. Mas uma pergunta continua a assombrar historiadores, antropólogos e todos nós. Como um povo tão inteligente, tão astronomicamente avançado, com uma engenharia tão sofisticada, pôde basear toda a sua existência na crença de que o coração humano era a chave para manter o cosmos funcionando? Talvez a resposta esteja na própria natureza humana e na nossa necessidade de encontrar ordem no caos, de dar sentido ao universo, custe o que custar. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas as suas pirâmides ainda estão lá, de pé, observando o céu exatamente como faziam há 1000 anos. E às vezes, olhando para elas, é difícil não sentir que ainda guardam segredos profundos, segredos de uma civilização que fez o impossível para manter o universo desperto. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.